Ponto de Encontro. Outubro Rosa, um mês inteiro dedicado à saúde da mulher. O foco da campanha é a prevenção contra o câncer de mama, mas existem outras doenças igualmente importantes. Uma delas é o câncer de colo de útero. Esse tumor é o terceiro mais frequente nas mulheres no Brasil e o quarto responsável por morte de mulheres por câncer aqui no nosso país. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre esse assunto e para isso estão aqui no nosso estúdio com a gente o Dr. Luiz Henrique da Silva Leme. Ele é ginecologista do Hospital Celso Pierro e também professor na Faculdade de Medicina da PUC, e o Rafael Ugino, ele é radio-oncologista aqui de Campinas. Doutor Rafael, doutor Luiz, obrigada pela presença hoje aqui com a gente, debatendo esse assunto. Doutor Luiz, vamos começar explicando o que é o câncer de útero e como que ele é causado, o que causa essa doença? Bom, o tumor de colo de útero, ele hoje está entre, dos tumores ginecológicos, dos tumores femininos, ele ocupa o terceiro lugar dos tumores. Em primeiro lugar, nós temos o tumor de mama, depois um tumor do corpo uterino, que seria da cavidade uterina, e depois do colo uterino. Por muito tempo, nas estatísticas, o tumor de colo esteve em primeiro lugar dos tumores ginecológicos. Atualmente, ele está em terceiro lugar, graças principalmente aos métodos de prevenção. Mas é um tumor que, se não descoberto na fase inicial, que se não tratado adequadamente, ele ainda causa óbito, uma alta incidência de óbito na população feminina. E o que causa ele, doutor, é justamente a questão do vírus HPV. Mas muitas mulheres não sabem que esse vírus, a maioria delas tem, mas que não necessariamente desencadeiam câncer, não é mesmo? Isso, são inúmeros tipos de HPV hoje em dia já pesquisados já, né? Os mais prevalentes são os números 6, 11, 16 e 18, né? Mas nem todos eles causam o tumor, né? Os subtipos 6 e 11 são para lesões benignas, né? Que causam condiloma, papilomatose, né? Os que são responsáveis por levar a paciente assim, a ter câncer mesmo são os subtipos 16 a 18, né? E hoje em dia existe até a vacina, né? A quadrivalente, que atuam justamente nesses 4 tipos mais prevalentes, né? E além disso tem um outro tipo de vacina, que é a vacina bivalente, que atua nas cepas 16 e 18, são as lesões malignas, né? E de que forma, doutor, que é possível prevenir a infecção através do HPV para que isso, no futuro, talvez se torne o câncer? De que forma a mulher tem que se prevenir? Porque a maioria das mulheres carrega esse vírus, como eu já disse anteriormente, né? Mas não necessariamente isso vai se tornar uma doença no futuro. Mas de que forma, então, que é possível prevenir essa doença? Sim, vamos assim, tentar conceituar primeiro o que seria prevenção é importante para a gente, para a população. Porque por muito tempo nós usamos o que se define como prevenção secundária, que é o que se fazia, que é descobrir a doença no começo, por definição, prevenção secundária. A prevenção primária é evitar que a doença apareça. Então, por muito tempo, antes da vacina que o Dr. Rafael comentou, por muito tempo nós usávamos e tínhamos acesso, a população tinha acesso, à prevenção secundária, que era orientar a população feminina, que a partir do momento que tivesse início a atividade sexual, ela devesse ir ao centro de saúde, ao médico, para colher o exame preventivo. O popular Papa Nicolau, que todos nós convencionamos chamar o Papa Nicolau, na verdade é uma coleta de material citológico do colo do útero, para que com isso a gente consiga diagnóstico precoce. Quer dizer, ela não previne a doença, o exame preventivo, mas sim dá o diagnóstico precoce, diferentemente da prevenção primária, que é uma forma que a gente usa para que a doença não apareça, que foi o que o Dr. Rafael comentou, que daí sim seria o uso das vacinas, que já está instituído pelo Ministério da Saúde e faz parte do calendário vacinal já no Brasil, que as meninas devam se vacinar no intuito de prevenção primária, evitando que a doença apareça. Inclusive, a nossa repórter Rafaela Ribeiro conheceu uma família que se preocupa com a saúde da mulher desde cedo. Veja só na reportagem. A carteira de vacinação da Laura ganhou um novo registro, o da vacina contra o HPV. A menina de 11 anos já tomou a primeira dose no começo de 2015 e voltou ao posto de saúde para a segunda. Uma simples picadinha que faz diferença. Laura, por que a vacina contra o HPV é importante? Para me proteger e não ter câncer. Quando surgiu a lei, né, possibilitando que as meninas pudessem tomar a vacina, eu achei super interessante, nem pensei 2 vezes se
poderia dar alguma reação, se seria bom, se seria ruim, né? Apesar de que algumas pessoas vieram a público dizendo que sentiram reação da vacina, eu acho que a reação, se tiver uma reação, ela é tão mínima perto dos benefícios que a vacina tem, que eu acho que vale o risco também. Noêmia sempre acompanhou dados sobre o câncer do colo do útero e informações da vacina antes da campanha. E o exemplo de Laura se tornou um incentivo para outras garotas de sua idade. Eu achei assim que era melhor a gente quebrar esse mito, né? E vamos lá, vamos tomar a vacina, não tem reação, e vamos falar para as outras pessoas que é bom tomar, que é importante, né, se proteger. E daí foi o que aconteceu. Ela foi, tomou a vacina, realmente não teve nada e acabou sendo uma boa influência no meio dos amiguinhas, porque falou que tinha tomado a vacina, comentou e as outras começaram a tomar também e não tiveram nenhum problema. A vacina contra HPV é utilizada como estratégia de saúde pública em 51 países por meio de programas nacionais de imunização. Este ano, em Campinas, a meta é atingir 80% das 22 mil crianças na faixa etária de 9 a 10 anos de idade. Todas as unidades básicas de saúde no município de Campinas oferecem a vacina de HPV, então pode procurar, traz um documento da adolescente ou a carteirinha de vacina. Muitos pais guardam o cartão, né, da infância, traz a carteira de vacina até uma unidade básica de saúde, um documento de identidade, nós vamos fazer a aplicação ou dar continuidade no esquema de vacinação. Apesar do fácil acesso, a Secretaria de Saúde de Campinas vem enfrentando algumas dificuldades durante a campanha. 60% das meninas tomaram a primeira dose da vacina e até agora apenas 33% retornou para a segunda. Uma das dificuldades é o medo das famílias de que as meninas iniciem a vida sexual precocemente, né? Coisa que não se evidenciou nos países, né, que já introduziram a vacina HPV há mais tempo que nós. A Austrália é um exemplo disso e isso não ficou evidente, tá? Então isso não aconteceu lá e provavelmente, né, tem outros fatores que levam ao início precoce da vida sexual. Diante de uma doença tão grave, uma simples atitude pode ser a esperança para as futuras mulheres. É muito doloroso perder uma mãe de família jovem por uma doença que hoje ela é imunoprevenível, né? Dá para prevenir por vacina. Então acho que muitas dessas famílias não tiveram oportunidade de salvar mesmo as suas mulheres. E hoje a mulher tem essa oportunidade. Eu creio que daqui 15, 20 anos, com certeza, com a aplicação da vacina, nós vamos observar a diminuição da incidência e das mortes por câncer de colo do útero. É um ato de amor você levar a sua filha para vacinar, né? Que assim, é um legado que você está deixando de saúde para ela. Doutor Rafael, a gente viu na reportagem que essa família levou a criança, adolescente, pré-adolescente para a vacinação e não tem medo da vacina. Mas algumas mães e algumas mulheres têm medo dessa vacinação por conta de uma reação adversa aí da vacina. Isso é comum, doutor? Não, isso não é comum, tanto que essa vacina já foi aprovada, né, pela Anvisa em 2006. Né? Então, antes de tudo isso, isso foi testado tudo em modelos, né, e nada é aprovado assim sem ter uma pesquisa antes, né? Então é uma vacina totalmente segura, assim como outras que já estão no calendário há um longo tempo aí, né? Então algo às vezes que é novo, as pessoas acham que pode acontecer alguma coisa com a criança, né? Mas é uma vacina totalmente segura, né? E, doutor, existem dois tipos de vacina contra o HPV, a bivalente e a quadrivalente. Qual que é a diferença entre elas? Então, é porque o vírus HPV existem uma enormidade de subtipos, mais de quase que 200 subtipos identificados. E esses subtipos são subtipos de maior risco para câncer ou risco para doenças benignas. Ele pode causar alterações benignas. Então, as vacinas elas foram elaboradas de tal forma que uma pega exclusivamente os dois subtipos 16 e 18, que são os subtipos de maior risco
para câncer de colo uterino. Lembrar que não é só o câncer de colo, também câncer de vulva, câncer de vagina, câncer de ânus, que o HPV pode causar. Aí a outra vacina, ela agrega, além dos subtipos 16 e 18, ela põe mais outros 2 subtipos, que é a tetravalente, ela acrescenta o subtipo 6 e 11, que são subtipos relacionados com doenças menos agressivas também. Então, o diferencial é basicamente isso. Somente 2 subtipos específicos, mais específicos, ou de alto risco para câncer, e a outra 4 subtipos. E, doutor Rafael, quem que deve tomar essa vacina? O que está preconizado hoje em dia, né, pelo Ministério da Saúde são crianças, né, a partir dos 9 anos de idade, né, até, pelo calendário do Ministério aqui da Saúde, utilizou a idade de 13 anos. Né. Em 2000, começou isso no ano passado, né, foram pacientes de 9, 10 e 11 anos. Né. A partir desse ano, foi a partir da idade de 11, 12 e 13. E, se não me engano, no ano que vem, a partir só de pacientes que tenham 9 anos de idade. Isso só meninas. E, doutor, apenas a recomendação é de que essa vacina seja tomada antes da mulher iniciar a sua vida sexual. Depois que ela já iniciou a sua vida sexual, não adianta, então, ela tomar essa vacina? Não. Hoje em dia, os estudos continuaram. Os estudos iniciais eram para a mulher, inicialmente, realmente sem ter iniciado a sua vida sexual. E os estudos hoje eles estão mostrando que a mulher, mesmo já tendo tido atividade sexual, ela pode ter algum benefício com a vacina. Até mesmo tendo tido a doença, talvez ela consiga uma maior produção de anticorpos contra a doença. Então isso começa com um braço inicial de estudo, que esse estudo vai se prolongando, abrindo outros vários braços de estudo. Então se fala hoje que mesmo após já ter iniciado a atividade sexual, ou seja, não existiria um limite de idade onde ela não devesse mais tomar a vacina. Então ela pode tomar a partir dos 12, 13 e alguns orientam até os 20, 25 anos de idade. Doutora, agora falando um pouquinho mais a respeito dos sintomas dessa doença. A gente sabe que a partir do momento que a mulher contrai o HPV, o que pode ocasionar algum tipo de câncer, não é de imediato que surgem os sintomas e que se desenvolve a doença. A partir de que momento que ela começa a sentir alguma coisa diferente no corpo dela, algum sintoma de que ela pode estar com câncer de colo de útero? Bom, os sintomas assim são clássicos, mas realmente de importante é que o tumor de colo uterino, no começo, na fase inicial dele, o que a gente chama de lesões precursoras ou lesões iniciais, a mulher é assintomática, ela não tem sintoma. Então ele realmente só é diagnosticado através do exame de prevenção, o famoso Papa Nicolau. Ela vai começar a ter sintomas ou ter manifestações, normalmente quando ela chega numa situação que nós definimos como carcinoma invasor. Que o tumor invadiu, que seria uma presença de uma úlcera, uma lesão, entre aspas, uma ferida no colo uterino. E o sintoma principal seria alguma perda de sangramento extramenstrual, ou uma secreção aquosa, tinta de sangue, ou a paciente tem sangramento pós-coito, pós-relação, uma queixa que ela nunca teve antes. Então, normalmente, a queixa da paciente, que em estadio mais avançado, seria a presença de sangramento extramenstrual, sangramento pós-coito, um corrimento tipo que vem descrito nos livros, em lavado de carne, aquela água tinta de sangue. Essa é a queixa do tumor na sua fase já invasiva. E, doutor, existe algum grupo de risco para essa doença? Algum grupo de mulheres que tendem a desenvolver mais facilmente o câncer de colo de útero? Bom, inicialmente você tem que ter, mais 90% dos casos, tem que ter o HPV. Então, tem esse grupo de risco de pacientes, às vezes, que não se protegeram durante a vida sexual com camisinha, né, número de parceiros sexuais, né, e tem também umas questões da própria paciente mesmo. Tem que ter uma predisposição genética e imune para desenvolver também a doença. Né? Não adianta só ter o HPV também. Né? Você tem que ter uma predisposição sempre da pessoa, genética mesmo. Existem alguns que se chama de cofatores que estariam relacionados. Por exemplo, um deles importante é o uso do cigarro. O tabagismo tem uma relação importante, então é uma somação de fatores. O principal, como o doutor Rafael falou, realmente é o HPV. Mas você tem que ter associação. A mulher que fuma, ela diminui os anticorpos a nível da região do colo uterino, então ela tem uma, entre aspas, menor proteção. Então existem o que a gente chama de cofatores de risco para aumentar o risco.
Mas o maior deles é realmente, infelizmente, promiscuidade sexual, sem defesa, sem... O número de partos que uma mulher tem, o número de filhos, também pode interferir nesse fator de risco, doutor? Não, de modo geral não. Isso foi no passado, quando se definia o padrão de epidemiologia para risco de câncer de colo uterino, isso fazia parte. A mulher com elevado número de gestações, elevado número de partos. É que partisse do princípio que tem elevado número de gestações, talvez tivesse tido maior número de parceiros sexuais, mas o fator principal é o maior número de parceiros sexuais e não o elevado número de gestações. Inclusive, doutor, o nosso repórter Vinícius Purgato conheceu uma paciente, a Sandra, que está passando por tratamento contra o câncer de colo de útero. Acompanhe só a história dela na reportagem. A história de Sandra revela a dura trajetória de mulheres que lutam contra o câncer. A ex-empregada doméstica, que mora no município de Valinhos, teve o diagnóstico apontado no primeiro dia do ano. Passei pela ginecologista, aí ela me examinou e falou para mim. Disse, olha, dona Sandra, eu vou lhe dar uma notícia muito triste. Já fiquei com medo, né? Assustada. Falei, tá bom, doutora. Aí ela disse, a senhora tá com câncer de colo de útero e já está bem avançado. Na hora, eu parei, eu fiquei sem chão. A tristeza pela notícia, no entanto, abriu espaço a uma mulher disposta a vencer os desafios da vida. Olhei à minha volta e eu vi o meu filho, vi o meu neto, a minha filha e a minha nora. Aí eu disse para mim mesma, eu tenho que ter força para vencer. Eu não vou deixar essa doença me vencer, eu vou vencer ela. Desde então, vários tratamentos foram realizados, mas foi durante a quimioterapia que Sandra passou os momentos mais difíceis. A dor, eu sentia, todo dia eu sentia dor. Eu tinha que tomar remédio de 4 em 4 horas para poder a dor passar e eu dormir, que eu não conseguia dormir. Aí eu tive perda de apetite, eu dava fadiga, sabe? Aquelas falta de ar. Eu chegava em casa muito mal com a quimio, eu chegava muito mal. Em agosto deste ano, Sandra recebeu a notícia de que estava curada do câncer. Agora ela procura dar o segundo passo, o de cicatrizar as feridas psicológicas deixadas pela doença. Nessa condição, ela encontrou o suporte necessário no grupo Rosa e Amor, localizado em Valinhos. Ele surgiu da necessidade de um grupo de mulheres que há 15 anos atrás estava vivenciando o diagnóstico do câncer de mama e sentiu necessidade de encontrar um grupo especializado para que acompanhasse o tratamento, fornecessem informações a respeito, né, desse diagnóstico, desse adoecimento. As mulheres assistidas pelo grupo são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar gratuitamente, desde que confirmado o diagnóstico. Além disso, podem ouvir o depoimento de outras pessoas que vivenciaram essa experiência. Convivência com pessoas que estão vivenciando a mesma situação é muito benéfica. Então, eles trocam informações porque nos grupos, né, que eles pertencem, muitas vezes essa pessoa se sente isolada, né, sozinha nesse enfrentamento da doença. E aqui, o que elas relatam que agrega muito em termos de fortalecimento do enfrentamento da doença é justamente a troca. É com esse apoio que Sandra, hoje dona de casa, vive a expectativa de retomar a vida normal. O meu sonho é andar normal e trabalhar, voltar a trabalhar, sabe? Voltar a fazer minhas tarefas do jeito que eu fazia. Doutor Rafael, a gente viu na reportagem o caso da Sandra, que é uma paciente que descobriu o câncer de colo de útero e já está em tratamento. Nos casos de mulheres que, a partir do momento que descobre essa doença, como que se inicia o tratamento? Claro que cada caso é um caso, mas na maioria das vezes, como que funciona? Bom, inicialmente tem que marcar uma consulta com um especialista, né? Que pode ser um oncologista ou radio-oncologista, ou mesmo, normalmente vem encaminhado já pelo ginecologista, né? Inicialmente tem que fazer o estadiamento da doença, né? Quer saber qual o grau de evolução que está essa doença, né? O exame basicamente é clínico, né?
essa avaliação, né? Alguns exames complementares são pedidos para avaliar a extensão da doença, né? Se tem doença não só no colo de útero como fora, né? E a partir disso o médico ele decide, né? A partir do estadio da doença que é decidido qual tipo de tratamento que é mais adequado para esse tipo de caso, né? Que pode ser tanto cirurgia, a radioterapia ou a quimioterapia. Aí vai depender muito do estadiamento, né? E, doutor, depois que uma mulher passa pelo tratamento de câncer de colo de útero, é possível que ela possa ter filhos depois desse tratamento, caso ela não precise fazer uma cirurgia de retirada do útero? Bom, inicialmente, né, o ginecologista, se for um estadio inicial, né, basicamente o tratamento preconizado é a cirurgia, né? Alguns casos que não possam fazer a cirurgia tem uma modalidade de radioterapia chamada bracterapia, que é um tratamento local, né? Mas existe um tipo de cirurgia, né, para esses estadios iniciais que é a traquelectomia, né, que é para pacientes que desejam preservar ali o útero, né, para poder engravidar mais para frente, né? Então é possível, mas sempre tem que discutir isso com o médico, né? E, doutor Luiz, depois do tratamento, a paciente ela precisa continuar com acompanhamento anual? Como é que funciona esse período de recuperação? Sim, pós-tratamento a paciente deve continuar a fazer o segmento constante. Normalmente, classicamente, todos os serviços fazem o segmento nos 2 primeiros anos, um segmento com exame ginecológico e coleta de citologia de 4 em 4 meses nos 2 primeiros anos. Nos 2 anos subsequentes, esse espaçamento é um pouco maior, a cada 6 meses, então de 6 em 6 meses. E a partir do 5º ano, então, ela passa a fazer um segmento anual, sempre com exame ginecológico e coleta de citologia oncótica, do popular Papa Nicolau. Esse segmento deve ser feito sempre. É importante ter em mente que, por que proximidade logo no pós-tratamento? Porque é o período onde existe maior chance de ter recidiva local, no pós-tratamento imediato. Por isso que essa paciente deve ser vista mais proximamente no pós-tratamento imediato, ou seja, nos 2 primeiros anos. E a partir, o Papa Nicolau, você estava explicando aqui pra gente que ele deve ser feito ano a ano. Isso não só por mulheres que já tiveram câncer de colo de útero, mas para toda mulher que tenha uma vida sexual ativa. Sim, ele deve ser colhido ano a ano. Existe recomendação da Associação Médica, e principalmente vinda dos países mais desenvolvidos, os Estados Unidos e Europa, onde a mulher que tem citologias oncóticas, popular Papa Nicolau, normais, por 3 anos consecutivos, ela poderia passar a colher esse exame a cada 2 anos ou a cada 3 anos, desde que ela tenha todos os exames anteriores normais. Mas como a gente se preocupa um pouco com esse tipo de orientação, eventualmente a mulher pode daí se desleixar um pouco, então a gente acha prudente que ela colha uma vez por ano ou a cada ano o seu exame preventivo. E, doutor Luiz, como que é feito o exame de Papa Nicolau? É um exame muito simples de ser feito. Ele basicamente faz parte do exame ginecológico de rotina. É onde a gente faz uma coleta, faz uma raspagem com uma espátula de madeira, chamada espátula de Aires, e faz uma raspagem do colo uterino, na tentativa de colher células do colo e passa numa lâmina. Basicamente isso. A gente usa uma escovinha também para colher células do canal cervical. Então, normalmente a gente usa 2 lâminas. Então, é um exame de fácil realização, de baixo custo e não tão desagradável para a paciente. Faz parte da rotina do exame ginecológico. Esse material colhido é enviado ao laboratório e é analisado pelo citologista ou médico patologista. E ele vai identificar na lâmina se as células são normais ou se estão alteradas. Se as células estão normais, é que nós chamamos de Papa Nicolau normal, sem alteração. Se elas estiverem alteradas, essa paciente é chamada e, a partir daí, a gente vai tentar identificar no colo do útero se existe alguma lesão que daí deva ser biopsiada, ou seja, tirar um pedacinho para mandar para exame e daí sim dizer se tem um tumor ou não naquele colo que tinha células alteradas. E, doutor Rafael, a gente falou da prevenção através do Papa Nicolau, mas muitas mulheres têm dúvida se a camisinha ela é suficiente para prevenir a infecção pelo HPV. Isso realmente ocorre ou a relação sexual protegida não necessariamente protege contra o HPV? Bom, essa é uma das maneiras, assim como todas as DSTs, né, como HIV, hepatite B, hepatite C, né, que são transmitidos também por
por vírus, né, de maneira sexual, né, uma das maneiras, né, o uso de camisinha é uma maneira de se proteger pelo vírus, né, mas existem outras maneiras também que podem ser transmitidas pelo HPV, né, como contato oral genital, né, que é uma outra maneira. Tem até algumas descrições também que podem ser por via manual genital, mas isso aí é muito pouco provável que isso aconteça, né? Mas existem relatos sobre isso, né? Tá certo. Doutor Rafael, doutor Luiz, a gente está chegando quase ao final do programa, mas antes de encerrar, como nós estamos no Outubro Rosa e a campanha de prevenção ao câncer de mama, eu queria só que o senhor, doutor Luiz, deixasse um apelo para as mulheres que estão nos assistindo, para que elas também se cuidem nesse sentido. Eu acho que o apelo é isso que nós estamos fazendo aqui, falar sobre a doença, falar que é uma doença, ela é diagnosticada, consegue ser diagnosticada na sua fase mais inicial, e quando diagnosticada na fase inicial, é uma doença tratável e curável. Então é muito importante isso, a gente tentar sempre diagnosticar no começo, para fazer aquilo que o doutor Rafael comentou. Se nós diagnosticarmos no começo essa alteração no colo uterino, a gente, com uma pequena cirurgia, retirada do colo, consegue tratar a doença sem que precise tirar o útero dessas pacientes. Então a mensagem é que as mulheres devem ir aos postos de saúde, ao seu ginecologista, estar com o seu Papa Nicolau em dia. Tá certo. Doutor Luiz, doutor Rafael, agradeço a presença de vocês hoje aqui no Ponto de Encontro. Obrigada pela participação. E este programa e outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no nosso site que está aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia, um ótimo final de semana para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.